Eu recebo hoje aqui no Tudo Mais, André Melo. Tudo bem, André? Contador. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Eu que agradeço a oportunidade, o convite da Isa. E vamos falar de um assunto importantíssimo nessa manhã, né? Importantíssimo, né? Vamos falar sobre contabilidade nas igrejas. Vamos começar então, André, falando um pouquinho assim... Faz quanto tempo que o senhor é contador? Desde 89. A gente faz as contas aí, gente. Aí é melhor faz as assim, contas, não é? 34 anos, né? Uhum. 34 anos vai fazer agora. Uhum. E de muita mudança, muita transformação, né? E, inclusive, esse assunto que nós vamos estar falando nessa manhã sofreu muitas mudanças, né? Uhum. Espero esclarecer para alguns, né? Uma parte disso, né? Nessa manhã. Que ótimo. São 34 anos aí. Em que momento que o senhor falou, não, acho que eu vou focar aí nessa contabilidade de igrejas? O senhor entende aí que seja, né, uma missão na sua vida? Como é? Interessante essa pergunta, Daísa, porque a minha primeira igreja que eu peguei para fazer o escritório, nosso escritório não trabalha só com igrejas, né? Mas num determinado momento surgiu uma situação, né? E a gente começou a trabalhar para uma primeira igreja, era uma igreja batista, que até hoje é nosso cliente. E a partir dali começou a aparecer muito serviço. Aí eu falei assim, então nós precisamos especializar, né? Então eu comecei a pesquisar um pouco mais, estudar um pouco mais, porque existe uma demanda muito grande, né? Quando você havia me falado do terceiro setor, né? Uhum. A igreja, ela faz parte do terceiro setor, né? E ela é por detrás, ela é uma locomotiva, né? Sim. Para o nosso país. Então, a partir daí, meados aí, nos anos 2000, a partir do ano 2000, que a gente começou a ter, assim, uma maior números de igrejas no nosso escritório, né? Para nós darmos assessoria. E como você falou, eu entendo como uma missão, né? É mesmo? Que a gente tem as mais diversas igrejas, né? Igreja Batista, Igreja Assembleia de Deus, igrejas que são denominacionais, né? Que a gente fala, porque ela não tem um ministério, né? Ela é única, né? E a gente viu a necessidade, porque uma igreja grande, ela tem uma estrutura jurídica, ela consegue ter uma estrutura jurídica, né? E as igrejas pequenas não, elas são muito carentes nessa parte, né? Dessa assessoria. Então o contador, ele acaba sendo o ponto de apoio ali, ponto de apoio, não é? Exatamente, o ponto de apoio, né? E teve muitas, como eu falei para você, mudanças, né? Nós tivemos um evento interessante que foi na pandemia, né? Dezembro de 2019 surge um vírus. Sim. Em janeiro, né, é decretada uma emergência de 2020. Em março, pandemia. Aí o que aconteceu? As igrejas pequenas, para o público não sair dos cultos, eles não tinham culto online, né? Então, quando veio a pandemia, eles ficaram perdidos, né? E agora? Não tem um culto físico e não tinha estrutura online, né? Tanto é que nesse período, as igrejas que conseguiram saírem melhor na pandemia foram as igrejas que tinham esse contato online, né? Nós aqui nascemos na pandemia. A IPPTV nasceu nessa necessidade, né, de levar o culto para as pessoas naquele momento de lockdown ali. Sim. Então a IPPTV nasceu nessa fase, sim, né? Aí a parte contábil mudou também. Claro. Por quê? Porque a igreja, ela teve que desenvolver um departamento que muitas não tinham, né, que é o departamento de mídia, né, e aí envolve toda a questão trabalhista, questão fiscal, né, então é uma coisa interessante, e a gente fazer parte dessa mudança, dessa transformação, foi uma experiência muito bacana. Para quem está assistindo a gente, André, vamos lá, vamos entender um pouquinho aí para explicar, sim, antes da gente começar assim, a entrar mesmo aí na contabilidade da igreja. O que é o terceiro setor, que a gente citou aqui, mas às vezes as pessoas não sabem. Vamos lá. Que o terceiro setor é justamente... O primeiro setor é a indústria, o segundo o comércio, né? E o terceiro setor é aquele que é dito como sem fins lucrativos. É como se fosse um braço de apoio dos governos, né? Que faz o elo entre governo e a sociedade, né? A igreja não era, há algum tempo atrás, não era considerado um terceiro setor, né? Era uma organização religiosa. Mas de muito tempo para cá já,
já tem esse conceito, né, de que a igreja faz parte do terceiro setor. Né? Tanto é que a parte contábil, né, ela está totalmente enquadrada no terceiro setor, assim como uma ONG, uma associação, uma fundação, né? Esse é o terceiro setor. Então, as associações, fundações, né, as ONGs, né, Sociedade de Amigo de Bairro, né, clube esportivo, né, e as igrejas fazem parte do que chamamos de o terceiro setor. Muito bem, explicadinho aí pra gente o que é o terceiro setor. Eu te peço uma licencinha, porque olha, a gente está aqui no chat, tem várias pessoas acompanhando aqui a nossa entrevista. Vou mandar beijos, ó, Sueli, Marlene, Cleide, Vanderlane, Ivan, querido, Marco Antônio, Maria Tavares, Hélio Silveira, Joana Souza, Luiz Boscariol, Vanderlane, Catarina, Márcio, Delva, Evandro, Pastor Daniel Alves, a paz do Senhor. Olha só, amém. Muito obrigada, gente, pela participação. É uma alegria ter vocês aqui com a gente nesta manhã. Mande a sua pergunta aqui, se você tiver alguma pergunta para o André, alguma dúvida aí sobre a contabilidade na igreja, a gente responde por aqui, certo? Bom, explicados aí o que é o terceiro setor, a senhora acredita que o terceiro setor é uma forma aí direta de suprir as deficiências do governo, né, com essas entidades, para assim, de repente, alcançar comunidades e trabalhos sociais que às vezes o governo não dá conta? Sim, perfeitamente. Inclusive, né, não falando em política, mas quando existe a crítica, por exemplo, à igreja, a igreja não produz, né? Muito pelo contrário, a igreja ela ajuda muito o governo, né, nessas questões sociais, né? Ela cumpre papéis que o governo não consegue cumprir, né? Então, nós temos igrejas que têm casas de recuperação, aconselhamento, né? Aconselhamento hoje, quantas pessoas, né, carentes, né, doentes, por falta de um abraço, por falta de um aconselhamento. Então, a igreja ela é esse braço, né, em todos os segmentos, tanto na parte social como na parte espiritual, né? Então, com certeza, esse terceiro setor e a igreja fazendo parte disso, ela tem uma importância, uma relevância na sociedade. Então, quando se fala a igreja não produz, ela produz muito. Produz muito. Produz muito, né? Nós aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros temos aí a Missão Resgate, por exemplo, que trabalha ali diretamente na Cracolândia, no centro de São Paulo. Sim. Que faz um trabalho exatamente, como o senhor disse, de acolher, suprir algumas necessidades e também fazer um trabalho espiritual, sim, né? Então, sim, trabalhamos sim, né? Sim. E muito. Até nessa questão da recuperação do drogado, por exemplo, se não tiver uma sequência, né, ele volta para aquele caminho. Então a igreja justamente preenche esse vácuo, né? Aí entra o trabalho espiritual. Esse vazio. E quantas pessoas, né, nós temos hoje nas igrejas que foram ex-drogados, ex-viciados, né? Não só a droga, mas com o álcool, né? E estão resgatados, transformados, né? E isso é relevante, né, para a nossa sociedade. Sem dúvida. André, como é que é feita, então, a contabilidade nas igrejas? Vamos lá. Sim. Basicamente, eu até te mandei um checklist, né? Eu vi, tem um checklist isso, enorme, bastante coisas, né? Então, basicamente, a contabilidade se resumiria, né, nos lançamentos de entradas e saídas, porque o que acontece? A igreja, né, por fazer parte do terceiro setor, ela goza de isenções e imunidades, né? Ou seja, a igreja, o que entra na igreja como receita, dízimos e ofertas, né, dízimos e ofertas não é tributado, né? Até porque, né, eu como contador e cristão, né, eu sei que se o dízimo fosse tributado, seria uma bitributação. Entendi. Porque eu, como membro de uma igreja, eu já pago o meu imposto. Então, a partir do momento que eu dou o meu dízimo e a minha oferta para a obra, eu seria tributado 2 vezes, né? Então, a contabilidade seria o registro dessas entradas, dízimos, ofertas, né, e campanhas, né, e as saídas, né? Então, a igreja não paga imposto, mas ela precisa prestar conta, né? Então, ela precisa informar para o fisco todo ano, né, quanto que ela recebeu, aonde ela investiu, né? Algumas pessoas pensam que não, né? Pensam que a igreja ela corre solto. Não é. A igreja presta contas, né? E isso é muito importante, né? Saudável. Então, assim, tudo que tem uma receita, como o senhor disse, sim, né? Que aí dízimos, ofertas, campanhas. Sim. Então,
a igreja não paga alguns impostos, vamos Sim. falar daqui a pouquinho especificamente sobre eles. Perfeito. Mas ela tem que prestar contas do que também retira das contas, porque a igreja tem muita conta para pagar também, né? Isto, sim. E Meu basicamente, para entender essa isenção, ela é isenta no que ela recebe, mas, por exemplo, a igreja tem um funcionário, ela não é isenta nos tributos do funcionário. Né? Então, por isso que ela muda quando faz a parte da saída, ela já é tributada. Né? Então, um funcionário de uma igreja paga INSS, paga FGTS, paga o PIS. Então, a igreja participa da parte também social, né, na arrecadação do nosso governo, né, dos governos. Entendi, né? Ela só é isenta, então, no que entra. No que entra. Mas aí, a partir do momento que ela movimenta isso, ela movimenta a economia. Né? Então, porque a igreja, na verdade, ela não foi feita para ter lucro. Sim. Por isso que ela tem fins lucrativos. Então, tudo que entra, com certeza vai sair e vai ser movimentar aquele capital, né, aquele recurso na sociedade. Né? Isso que é lindo. Então, se as pessoas olharem por esse prisma, ela vai agradecer de existir igrejas, né? Porque o que entra, na verdade, ela oferece em troca para a sociedade. Sim, aí, gratuitamente, né? Oferece gratuitamente. Isso é muito... Até falando lá embaixo com o Quirino, né? A parte dos poços, né? A felicidade que é para uma família que chega a um poço de água, começa a tirar água do solo, né? Isso não tem preço, né? Transforma a vida transforma todas, famílias inteiras. Em todos os sentidos. E quais são os impostos, então, que as igrejas são isentas? Sim, então ela é isenta do imposto de renda, né? Tá. Se ela fosse uma empresa, ela pagaria imposto de renda, né? Ela seria tributada. Então a igreja, ela não paga imposto de renda, ela não paga contribuição social, né? Ela não paga, por exemplo, imposto... Ela não é um comércio, né? Então, ela é isenta e imune. Por exemplo, IPTU, na cidade... Não só na cidade de São Paulo, né? Mas desde 1988, na Constituição, né, federal, já está lá que a igreja ela é isenta e imune de impostos. Então, o IPTU também, por exemplo, a igreja não paga IPTU, né, que é uma grande conquista, né? Isso que imagina propriedades imensas, né? Você pagar um IPTU. Então, a igreja não paga esses impostos. Olha só, que interessante. Então, tem alguns impostos aí que as igrejas são isentas. Sim. Por conta de serem enquadradas ali dentro do terceiro setor. Isto, por ser uma atividade sem fins lucrativas e também entendendo, porque na verdade desde a Constituição de 1988 já havia o entendimento da contribuição social que a igreja oferece, né? Todas as igrejas, né? Quando fala igreja aqui, estamos falando templos religiosos, né? Por exemplo, a isenção do IPTU, todos os templos religiosos, independente da fé que professe. E assim, e as retiradas também, tem que prestar contas dessas retiradas. E aí, assim, tem padrões, tem limites, por exemplo, assim, quanto que vai para a obra, quanto que vai para as missões, quanto que vai para os funcionários, ou não? Isso faz parte da administração? Faz parte da administração, que, por exemplo, cada igreja tem um sistema de governo. Né? Então, você pega, por exemplo, os batistas. Né? Eu tenho muitas igrejas batistas ali da nossa região que a gente faz a contabilidade. Então, as igrejas batistas, elas têm lá uma reunião, uma assembleia, e eles resolvem, a igreja decide aonde vai investir os recursos da igreja. Né? Então, o governo não interfere em nada. Entendi. Né? Então, nós somos resguardados pela Constituição Federal do Brasil, então a cada igreja gere os recursos de acordo com o seu estatuto. Então, o que tiver no estatuto, ela pode fazer. Né? Entendi. Aí, assim, por exemplo, quantos líderes religiosos recebem, as pessoas que colaboram, tudo isso faz parte da administração interna. Sim. O governo não interfere em nada disso. O cuidado que tem que ter é sempre registrar em ata. Tá. Né? Então, todas as decisões, a igreja vai comprar um imóvel. Então, estando em ata, sendo concordado por quem de direito, não tem nenhuma infração aí, no caso, né? Nenhum impedimento. Ela tem a plena liberdade, né? Então, o que rege mesmo a igreja é o estatuto. Então, a gente tem lá no escritório muitos problemas, às vezes, disso, né? No estatuto da igreja não é determinado algumas questões, como resolver, aí quando surge o problema, e agora, né? Como que nós vamos resolver isso? Então, por isso que o estatuto da igreja, que é o nascimento dela, é muito importante, Daís, aí saber já determinar os objetivos, as regras,
O que pode e o que não pode, né? Porque depois que registrou, para mudar é mais difícil, né? Tá registrado. Tá registrado. Olha só, André, o Danilo Marques da Silva mandou aqui pra gente, olha, um excelente tema, né? A gente discutir aqui como é feita essa contabilidade, como Sim. que é administrado o dinheiro da igreja, porque muitas vezes, assim, nós membros somos, né, nos sentimos ali também, a gente colabora com os dízimos, ofertas, Sim. as campanhas. Os membros, eles têm essa necessidade de saber também como é administrado Sim. esse dinheiro da igreja. Por isso a contabilidade, acho que a nossa entrevista aqui é bastante esclarecedora Sim. também. Eu tive uma experiência uma vez, uma época, né? Eu peguei uma igreja nova, e aí o pastor chegou e falou assim, eu não sabia que eu tinha que fazer, ele tinha aberto, já tinha uns anos, e nunca tinha feito nenhuma declaração. Nossa. Aí eu falei, mas pastor, eu tinha que fazer as declarações anualmente, fazer o balanço, o contador assinar o balanço. Ah, mas a igreja não é isenta? Ele perguntou, Isenta mas de a igreja tudo? não é isenta? Sim, você é isento. Mas para gozar da isenção, a igreja precisa prestar contas, né? Então isso é interessante, é bom o membro, né, os membros, quem estiver nos ouvindo nessa manhã, entender isso, saberem disso, né? A igreja, por menor que ela seja, ela presta essas contas para o fisco, né? Com certeza. Se ela não prestar, ela fica irregular. E o que pode acontecer se chegar nesse caso de irregularidade? Hoje, por exemplo, a Receita Federal do Brasil, ela simplesmente, você ficou 2 anos sem entregar a declaração de imposto de renda, né? Hoje chama a escrituração contábil fiscal, né? Eles deixam o CNPJ inapto. Então, aí se a igreja vai, por exemplo, comprar um microfone, Não consegue. não consegue. Porque quando for tirar nota fiscal, aparece lá, ó, a pessoa não vai falar, né? Mas a pessoa, tem algum probleminha aqui, viu, pastor? É o nome sujo da igreja, é isso? É o nome sujo junto ao órgão de fiscalização, que é a Receita Federal. Ah, então né? ela Por fica exemplo, com o CNPJ ali bloqueado, na verdade. Isso, fica bloqueado. Né? Então aí a pessoa vai procurar um contador, né? Ou um profissional que possa fazer, e aí a pessoa vai puxar lá na Receita, vai lá, inapto, aí vai ter dizendo omissão, declaração no ano tal. Então já está sabendo até quando que ele deixou de entregar a declaração, né? Isso foi bom para nós também, né? Para os contadores, Claro. né? Para valorizar o trabalho, né? Porque é um trabalho sério e é um trabalho necessário, né? Toda igreja precisa ter, né? O seu assessoria contábil. Tem que ter ali, né? Saber Sim. quanto entra, quanto sai, quanto, Sim, né? Quanto sim, está rodando, sim, circulando de dinheiro sim. para também fazer trabalhos novos. Sim. E isso, como você falou, deixa os membros também realizados, né? Você saber que você está numa instituição que presta conta, que você sabe ali Sim. para onde está indo, né? Que é público isso, né? O senhor disse aí que é a escrituração contábil fiscal, não é? Então, Isso. assim, não declara o imposto de renda, é isento, na verdade. Isso. Só que tem que prestar contas para essa, esqueci o nome de novo, a escrituração contábil fiscal. Na verdade, tem duas, Daísa, mas a segunda, que é a ECD, que é a escrituração contábil digital, são para igrejas maiores. Sim. As igrejas maiores precisam também ter essa escrituração contábil digital, né? Mas as menores são a escrituração contábil fiscal, né? A ECF, que a gente fala, né? Também, se ela não tem funcionário registrado, todo começo de ano ela tem que informar que não teve funcionários registrados também. André, olha só como a gente está certo, que os membros gostam de saber aí o que está acontecendo, como que Sim. funciona ali a administração, né, financeira da igreja. Olha que outras mensagens a gente está recebendo aqui, Sim. ó. A Nath Ramos, os membros precisam participar, isso é muito bom. Isso. A Fernanda também, ó, aprendemos muito através da contabilidade, começamos a entender a importância de ter tudo declarado e em dias com o fisco. Olha só, então assim, é tudo isso que a gente está dizendo. Sim. Tem todo esse trabalho por trás aí da contabilidade, o financeiro ali da Sim. igreja, o trabalho de vocês, mas que também ali tem um reflexo nos membros. Nos membros, por exemplo, se pega as igrejas batistas, né, eu falo porque é que eu tenho mais afinidade, né, de estar trabalhando. Eles têm de 2 em 2, algumas de 2 em 2 meses, de 3 em 3, eles fazem uma assembleia só para aprovar as contas. Certo. E depois que manda para a gente. Então, Olha quando chega só. para a gente, já passou pelo tesoureiro, já passou pelo presidente, os membros já tiveram informação do que aconteceu e aí já foi para mim. Então, quando vem para mim, vem tudo conferido, vem tudo bonitinho. Agora, eu tenho casos que, por exemplo, igrejas menores, que ela me traz no começo do ano tudo. Toda a movimentação do ano, né? Como são menores, são poucos lançamentos, a gente faz todos os lançamentos, aí gera um livro diário e um livro razão.
né? Fica tudo registrado para o fisco, no momento que ele achar que deve fiscalizar, tem toda a documentação disponível. Isso é muito importante, né, André? Porque assim, deixa as claras. Sim, né? Porque sim. assim, às vezes, né, tem uma polêmica que envolve esse assunto, né? Sim, De que o que a igreja faz com o dinheiro que recebe. Enfim, mas isso é interessante a gente falar sobre isso, porque deixa as claras, assim, é tudo feito corretamente. Sim, e como eu te falei, né, o estatuto, ele tem ali uma série de direitos e obrigações, né? Então, o presidente de uma instituição, né, ele tem as obrigações com o fisco, né? Então, ele assume, né, o tesoureiro da igreja, ele tem a responsabilidade dele. Então, isso é muito importante, né? As pessoas leigas, né, às vezes ela olha a igreja e pensa que a igreja é só abrir, pôr uma placa e juntar as pessoas e fazer culto. Não, ela tem a parte institucional, né, que é muito responsável, a obrigação dela ali para cumprir. André, muitíssimo obrigada, André Mello, contador, gente, especialista aí, ó, em contabilidade nas igrejas. Muitíssimo obrigada pela sua participação, um parceiro nosso aqui na IPP-TV. Muito obrigada pela sua participação aqui no Tudo Mais, foi muito esclarecedor pra gente. Ótimo. Desejo a todos um dia abençoado e qualquer dúvida, manda aqui no chat. E a gente responde. Deus abençoe. Deus abençoe, senhor, um ótimo dia, um ótimo fim de semana também. Muito obrigado para você também, Daís. Obrigado. Seguinte, gente, Tudo Mais vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.